Olá, bem-vindos! Espero que tenha tido uma ótima semana. Hoje continuamos com as nossas conversas acerca da vida pós-Covid. E nesta conversa de hoje dedicamos-nos ao mercado imobiliário. Como este foi afetado pela pandemia e como será o futuro do setor. Por isso, fique por aí. E nesta conversa dedicada ao mercado imobiliário, estava combinado ter hoje aqui o meu primo Bruno Araújo, que é um agente imobiliário há bastante tempo e que é um verdadeiro expert nesta matéria. Infelizmente, e devido a questões relacionadas com a disponibilidade, o Bruno não conseguiu estar aqui presente hoje, mas foi extremamente amável e respondeu às minhas questões através do e-mail. Por isso, hoje mesmo, num artigo publicado no Facebook e LinkedIn da Updated Words, poderá ler as respostas do Bruno e ter, obviamente, uma opinião de uma pessoa que tem uma visão detalhada, uma visão muito profissional e especializada neste setor e certamente será muito interessante ler a opinião do Bruno, uma vez que ele é o verdadeiro expert nesta matéria. Desde já gostaria também de agradecer ao Bruno pela sua disponibilidade e por me ter respondido às minhas perguntas e vou então começar com a minha opinião de pessoa que obviamente não pertence ao setor, mas que sou apenas uma observadora dentro desta matéria. E começava por dizer que nesta minha análise eu quero ou gostaria de abordar este assunto de uma forma com uma abordagem mais inteira de um todo do problema, pois penso que neste momento as abordagens que temos tido são um pouco direcionadas apenas para um lado ou para o outro. Portanto, gostaria de abordar o assunto ou o setor do mercado imobiliário pelo lado de inquilinos, senhorios, propriedades comerciais e propriedades residenciais. Todos estes fatores são fatores diferentes e que têm sido, de certa forma, de uma forma ou de outra, afetados pela pandemia, mas de formas diferentes. Começava então por fazer a analogia entre senhorios e inquilinos. Como alguém que viveu em Portugal até aos 30 anos, eu, e penso que a minha geração, vivemos com a noção de que um senhorio é realmente uma pessoa que provavelmente pertence a uma família muito abastada e que possui várias propriedades, nomeadamente prédios, por exemplo, estou a lembrar-me da situação em Lisboa, vários prédios na região de Lisboa, em que o prédio está todo alugado, etc, etc. Eu mesma vivi num desses apartamentos e até aos meus pais terem comprado a propriedade, o prédio pertenceu a uma dessas famílias abastadas que, obviamente, alugava os apartamentos a outras pessoas, pronto, como era o nosso caso. Portanto, e esta foi a realidade com que eu cresci e esta foi a realidade ou a opinião que eu formei acerca de senhorios. Devo confessar que a partir do momento em que mudei aqui para a Austrália, essa opinião mudou radicalmente, pois aqui na Austrália a situação é completamente diferente e a maior parte dos senhorios, embora obviamente também haverá as ditas famílias abastadas que terão realmente um portfólio de propriedades bastante alargado, mas a maioria dos investidores são pessoas comuns, como eu, como você, como qualquer outra pessoa, que
tal como falávamos há umas semanas em relação ao investimento, em vez de colocarem as suas poupanças no banco, que neste momento não lhes dará retorno absolutamente nenhum, preferem investir o seu dinheiro de outra forma e alguns escolhem investir no mercado imobiliário. Portanto, aqui a realidade em relação a senhorios é realmente bastante diferente daquela que eu verifiquei quando vivia em Portugal. Penso que a situação em Portugal agora também poderá ser diferente, mas contudo não estou 100% a par pelo motivo de que não irei comentar sobre esse assunto, uma vez que não terei informação suficiente. Portanto, dadas estas introduções, gostaria então de focar que, uma vez que os senhorios australianos não são as ditas famílias abastadas, e são pessoas como eu, como qualquer outra pessoa, que tem uma propriedade a qual investiu e que tem alugada, a maioria desses senhorios vive portanto, do retorno dessa propriedade, da renda que recebe do aluguer dessa propriedade, para poder pagar o seu empréstimo bancário. E é assim que a maior parte de nós funciona. Portanto, a pessoa vive dependente daquele rendimento que a propriedade está a produzir através da renda, para, obviamente, conseguir também fazer os seus pagamentos nos seus empréstimos. Obviamente que com a pandemia, se essa renda não acontece, o próprio senhorio também terá problemas em pagar a renda. Os bancos australianos ofereceram uma proposta de congelamento dos empréstimos por 6 meses. Contudo, e eu gostaria de falar um pouco mais detalhadamente no final deste segmento, talvez não seja a melhor opção para o senhorio, uma vez que, sim, é verdade, congela o empréstimo e durante os 6 meses não necessitará de efetuar os pagamentos no seu empréstimo. Contudo, no final desses 6 meses, o banco, aliás, durante esses 6 meses, o banco continuará a cobrar-lhe os juros que cobraria caso estivesse a efetuar os pagamentos. Portanto, os juros continuam a ser cobrados normalmente, à taxa normal, ou seja, quando esse período de 6 meses terminar e voltar a efetuar os seus pagamentos, verificará que, na realidade, esses pagamentos serão maiores e que, na realidade, o seu empréstimo aumentou porque foi-lhe acrescentado os juros que foram acumulando ao longo do período em que não esteve a pagar. Portanto, possivelmente esta não será a melhor opção para os senhorios, mas falarei mais detalhadamente desta opção um pouco mais à frente neste segmento. Para inquilinos, e eu penso que foi uma excelente medida do governo australiano, o governo avançou com umas medidas logo no início desta pandemia, em que neste momento não é permitido o despejamento de um inquilino devido à falta de pagamento da renda, caso este inquilino esteja a passar por exemplo, perda de emprego ou outro fator relacionado com a pandemia. Eu penso que isto, obviamente, é uma medida que tinha que ser tomada e que, obviamente, os inquilinos têm que ser ajudados porque o desemprego é, de facto, muito elevado e as pessoas, e eu penso que a habitação é um direito que deveria ser dado a qualquer ser humano. Portanto, eu penso que a medida foi uma medida correta e que, obviamente, estas ajudas deveriam ter sido postas em prática para os inquilinos. Contudo, eu penso que
O governo aqui falhou talvez em não ter tido uma postura um pouco mais equilibrada e ter também visto a situação dos senhorios que acabarão também por ter dificuldade em pagar os seus empréstimos e poderão também ter problemas, nomeadamente ter de acabar por vender a propriedade ou ter o banco a retomar-lhes a propriedade caso acabem por não ser capazes de pagar o empréstimo. Portanto, aqui eu penso que houve um certo desfazamento por parte do governo. Os bancos viram esta sua iniciativa como uma ajuda. De certa forma, podemos ver como sendo uma ajuda, mas se formos a ver que o banco não está a perder dinheiro absolutamente nenhum com a dita ajuda que diz estar a dar, nomeadamente se formos a ver o senhorio, portanto, a pessoa que contraiu o empréstimo, é que acabará por pagar mais porque terá um alongamento no empréstimo. Portanto, isto não, basicamente para os senhorios a situação não foi de todo facilitada e embora pareça que, o inquilino deixa de pagar a renda, o senhorio deixa de pagar o empréstimo e congela-se tudo durante 6 meses, isso não foi bem a realidade, não foi bem isso que aconteceu. Muitos inquilinos realmente, infelizmente, tiveram de deixar de pagar a renda ou estão a pagar metade da renda ou, pronto, entraram em negociações com os seus senhorios, mas muitos senhorios, se realmente optaram por esta opção que os bancos ofereceram, acabarão realmente por ter mais uma despesa acrescida porque o empréstimo realmente alongou-se e irão pagar mais juros, portanto irá ser mais caro ou irão pagar mais. Outra das coisas que tem acontecido é de facto no mercado de arrendamentos e isto era de esperar. A Austrália tem uma grande incidência de estudantes estrangeiros e obviamente a imigração também costuma ser a um nível relativamente elevado. Daí que os imigrantes recém-chegados, assim como os estudantes estrangeiros, acabam por mover o mercado de arrendamentos e são eles que acabam por também manter os preços das rendas elevados, uma vez que, havendo uma grande procura, haverá, obviamente, uma subida de preços. A pandemia aconteceu, não é possível a entrada nem a estudantes estrangeiros, nem a imigrantes e, obviamente, não haverá a dita procura. Há propriedades em certas zonas que estão vazias e, muitas vezes, os senhorios, desesperadamente, para conseguirem ver as suas propriedades ocupadas, baixam o valor das rendas na tentativa de conseguirem que algum inquilino acabe por ocupar a propriedade. Nem sempre isso tem acontecido e nota-se que realmente houve em certas zonas, mais uma vez volto a dizer, em certas zonas, uma descida significativa no preço das rendas. Não se verificou em todos os... Portanto, por todo o lado, principalmente na Austrália, não se verificou. E isso tem a ver com a demografia também de cada zona. Há zonas onde existe uma demografia elevada em termos de estudantes estrangeiros ou em termos de imigrantes recém-chegados e obviamente essas áreas serão aquelas que serão mais afetadas por detrimento de outras onde são zonas já estabelecidas com pessoas que já vivem há muitos anos aqui, muitas até poderão ser donos da sua própria habitação e essas zonas poderão não ter sido tão afetadas como as primeiras. Portanto, tudo tem um pouco a ver com a demografia e com a forma como essas propriedades são ocupadas.
Mercado imobiliário comercial. Tínhamos já visto também na entrevista com o Jorge que este mercado é um mercado que funciona de uma forma completamente diferente. Portanto, o investimento é completamente diferente e as regras, etc., são um pouco diferentes. Este mercado foi grandemente afetado, isto porque muitas lojas tiveram que fechar a partir do momento em que entramos em confinamento. Muitas empresas, infelizmente, faliram e fecharam e, obviamente, mais espaços vazios. E tudo isto está realmente a causar grandes problemas a este setor dentro do setor imobiliário. Por exemplo, tem havido relatos ultimamente de que a Westfield, que é a empresa que detém a maior parte dos centros comerciais na Austrália e alguns até no estrangeiro, está neste momento a fechar as portas e não permitir a entrada de alguns dos seus inquilinos por falta de pagamento das rendas. Na minha opinião, isto é errado, uma vez que a Westfield são uma das maiores empresas a nível de mercado de imobiliário comercial na Austrália. Eles são os donos dos centros comerciais, portanto, eles são os donos da infraestrutura e, sem dúvida alguma, neste caso, uma empresa que é enorme teria certamente alguma forma de negociar com estes inquilinos, por forma a que eles também conseguissem manter os seus pequenos negócios a funcionar e também a Westfield continuasse a receber alguma renda, mesmo que fosse um pouco menos ou algo assim. Eu penso que deveria haver aqui um espaço para negociações que parece não estarem a acontecer. Portanto, eu acho que no mercado comercial, portanto, no imobiliário comercial, eu penso que é uma questão de haver conversações, porque obviamente que os senhorios estão a perder, obviamente que sim, mas os inquilinos também, e estas pequenas e médias empresas muitas das vezes acabarão por fechar porque não têm um espaço onde possam operar e, obviamente, com as rendas pré-Covid é impossível operar. Portanto, há que ter isso em atenção. Mais uma vez, volto então a nomear a questão do congelamento dos empréstimos para a habitação residencial. E volto então a dizer, os bancos ofereceram isto como sendo uma suposta ajuda para as pessoas que têm empréstimo de habitação, mas se formos analisar isto cuidadosamente, reparamos que essa ajuda poderá não ter sido uma ajuda tal como os bancos fizeram crer. Portanto, como já disse, o empréstimo de determinado montante, vamos supor $300 mil, fica esse sim congelado, portanto durante 6 meses não poderá ou não fará pagamentos no seu empréstimo, contudo o banco continuará a cobrar e está a acumular os juros de todos esses meses que não pagou. Portanto, todo esse valor será acumulado e adicionado ao empréstimo inicial, ou seja, no final, o empréstimo que era de $300 mil vai ser de 300 e qualquer coisa que foi adicionado dos juros que, entretanto, foram acumulando. Portanto, acaba por ser uma situação em que não é benéfica para o senhorio, porque acabará com um empréstimo maior. Obviamente, se realmente não tiver outra opção, é uma opção, mas se, como investidora e como alguém que realmente analisa estas coisas, muito sinceramente, eu escolheria qualquer outra opção, tentaria resolver o problema por todas as formas possíveis e imaginárias, mas não iria por aqui, porque esta opção, de facto, não será assim tão benéfica como parece ser. Portanto, penso que
Este setor foi grandemente afetado, não há qualquer dúvida sobre o assunto, mas eu penso que há que haver uma forma de analisar as situações e ver que de ambos os lados houve perdas e ganhos. Obviamente, na questão da descida do preço das rendas, poderá ser um fator benéfico para inquilinos que possam estar à procura de uma propriedade um bocadinho melhor ou numa zona um pouco melhor, mas também foi negativo pelo facto de muita gente ter perdido o emprego e não poder pagar as suas rendas. Mas também na parte dos senhorios há de facto aspectos muito negativos e nomeadamente o facto de que se estes não conseguirem pagar os seus empréstimos, acabarão por ter de ou vender a propriedade ou o banco irá tomar posse desta, e isso também acabará por afetar o inquilino que obviamente acabará por ser despejado. Portanto, se tivermos uma abordagem um pouco extensiva de tudo e vermos as coisas por todos os prismas possíveis, eu penso que será uma forma de encontrar uma solução para o futuro. E qual será o futuro? E como será o futuro? Bem, o futuro, na minha opinião, tudo dependerá de como os governos irão agir, de como a situação irá desenvolver, se irá haver uma vacina, se não irá haver uma vacina. Na minha opinião, muito sinceramente, eu penso que mesmo com a existência de uma vacina, a Covid não vai desaparecer de um dia para o outro, e eu penso que nós acabaremos por ter de nos habituar a viver num mundo com a Covid, em vez de aquela ideia de nos livrarmos da Covid. Eu penso que não acontecerá num futuro muito próximo, espero que sim, mas muito sinceramente penso que não acontecerá. O que mais provavelmente irá acontecer é que acabaremos por ter de viver com a existência da Covid, haverão a higienização das mãos continuará, obviamente, alguma forma de distanciamento social e, obviamente, outras formas, tal e qual como a vacina, que se acabar por realmente acontecer, teremos de provavelmente ser vacinados ou todos os meses ou 2 em 2 meses, a periodicidade que for decidida, e nós acabaremos por ter de nos acomodar a um mundo com Covid. Por isso, na minha opinião, tudo dependerá também da forma como os governos irão reagir a este novo mundo e às medidas que irão ser tomadas. Mais uma vez, vou-me referir à Austrália, pois é um país que conheço e no qual estou inteirada do que se está a passar. Eu penso que as medidas em relação às rendas e à proteção aos senhorios, aos inquilinos, irá continuar, pois o desemprego continua elevado, e enquanto este se mantiver elevado e enquanto realmente as pessoas continuarem a perder os seus empregos, não fará sentido o governo tirar estas provisões que realmente têm vindo a ajudar os inquilinos. Contudo, eu penso que seria pertinente que o governo analisasse também a situação do ponto de vista dos senhorios e que fossem criadas também algumas condições para que houvesse algumas proteções a senhorios, e não só a senhorios, a todas as pessoas que têm propriedades, porque há pessoas que vivem na sua própria propriedade e têm empréstimos de habitação, e se perderem o emprego também não poderão pagar. Portanto, não é só a questão de senhorio, não é só a questão das pessoas que têm propriedades para investimento, mas as suas próprias propriedades que também têm que pagar um empréstimo. Portanto, eu penso que o governo deveria olhar um pouco mais também para esta questão
e ver as coisas de uma forma um pouco mais abrangente e equilibrada. Por exemplo, criar provisões para que, caso os bancos continuem a oferecer este congelamento dos empréstimos, que estes não possam cobrar ou acumular os juros tal como têm vindo a fazer, ou caso lhes seja permitido cobrar alguma percentagem de juros, que esta seja muito menor à estipulada pelo empréstimo, pela duração deste congelamento, obviamente. Penso que esta poderia ser uma das medidas que poderia ser avançada e que seria e que iria equilibrar a balança, por assim dizer, e ajudar ambas as partes. Em relação às rendas, fala-se, e até mesmo ao próprio mercado imobiliário em si, fala-se num crash, fala-se no rebentar da dita bolha que tem acontecido em Sydney. Sydney tem sido tem um dos mercados imobiliários mais agressivos e mais caros do mundo, e há muito que se fala no dito rebentar da bolha. Não se viu isso com a crise mundial em 2007, não se está a ver isso com a Covid. Eu penso que isso não irá acontecer por duas razões, na minha opinião. Primeiro, os bancos, não é do interesse deles que as pessoas acabem por falhar com os pagamentos dos empréstimos e estes tenham de se ver obrigados a retomar a posse das casas. Isto porque iríamos cair numa situação tal como aconteceu nos Estados Unidos na crise económica mundial, em que os bancos tiveram de retomar um grande número de propriedades e acabaram por ser obrigados a vendê-las a um valor inferior ao valor do empréstimo devido pela pessoa que, portanto, o antigo dono dessas propriedades. Portanto, isto não é do interesse para os bancos. Eu não acredito que os bancos queiram entrar numa situação destas. Por outro lado, os próprios governos também não lhes interessa que isto aconteça, até porque se entrarmos numa situação dessas, iria ser uma recessão ainda maior e teríamos muito mais pessoas e pessoas desalojadas, etc, etc. Obviamente, uma situação que não interessa nem a governos, nem a bancos, nem a ninguém. Por outro lado, eu penso que a situação acabará por, e isto dependendo de como irá evoluir a Covid daqui para a frente, se os números continuarem a descer e a pouco e pouco a economia começar a retomar a uma normalidade Covid, por assim dizer, as pessoas acabarão por retomar os seus empregos, algumas retomarão os seus empregos, outras encontrarão novos empregos, etc, etc. O grande problema é se de facto o governo cortar os dois subsídios que estão a acontecer neste momento, que é o JobSeeker e JobKeeper, que é, portanto, JobSeeker para as pessoas que perderam o emprego por todo, portanto foram desvinculadas da empresa e estão à procura de um novo emprego, e o JobKeeper foi uma medida do governo tomada para aquelas empresas que não querem desvincular-se dos seus empregados, mas que não podem mantê-los a trabalhar. Neste momento, o governo está a pagar um subsídio que lhes substitui o ordenado e estes continuam vinculados àquela empresa. Portanto, se o governo acabar estas duas medidas, estes dois subsídios, aí sim, se o desemprego ainda estiver elevado, podemos ter realmente um problema em que as pessoas cairão numa situação em que não podem pagar os seus empréstimos, não podem pagar as suas rendas e então aí realmente irá ser problemático. Eu penso que isto não irá acontecer. O mercado, portanto, imobiliário comercial, sem dúvida será aquele que, na minha opinião, levará mais tempo a recuperar. Isto porquê? Porque vamos entrar num período de adaptação muito grande. Muitas empresas irão avaliar o espaço de escritório que necessitam e se realmente têm equipas que podem trabalhar a partir de casa, não necessitam de tanto espaço.
outras poderão até pensar que talvez precisem de mais espaço, pois com o distanciamento, etc., poderão precisar de mais espaço. Muito sinceramente, penso que esta segunda hipótese não se verificará tanto. E depois temos, obviamente, aquelas lojas que infelizmente tiveram que fechar e espaços que estão neste momento vazios e que, devido à situação económica em que nos encontramos, não há pessoas a quererem começar novos negócios ou novas empresas, pois a situação é muito instável e de facto não lhes garante qualquer possibilidade de sucesso neste momento. Portanto, eu penso que a parte comercial do mercado imobiliário será aquela que levará mais tempo a recuperar e aquela que sofrerá um pouco mais. Na minha opinião, e falando em termos da Austrália, penso que a parte residencial acabará por, a pouco e pouco, retomar a normalidade. Portanto, eu penso que dentro do residencial, mais uma vez, o arrendamento será o mais afetado, devido então à dita falta de procura, mas, mais uma vez, eu penso que acabará por, a longo prazo, as coisas acabarão por voltar a uma normalidade, uma vez que, à medida que as coisas, que os números vão diminuindo e eventualmente com a abertura das fronteiras internacionais, etc., com a entrada de alguns estudantes, alguma imigração, o mercado acabará por recuperar. Mais uma vez, eu penso que e o futuro deste setor está, de facto, da forma como, em primeiro, a situação desenvolve, como se irá desenvolver a pandemia daqui para a frente e da forma como o governo irá realmente reagir a esses desenvolvimentos e agir para combater possíveis desastres e possíveis recessões e quedas, como aquelas que falei. Portanto, eu penso que a longo prazo o futuro acabará por ditar que a normalidade será reposta. E por hoje é tudo. Espero que tenha gostado desta minha pequena análise do mercado imobiliário. Mais uma vez relembro que hoje será publicado no Facebook e LinkedIn da Updated Words o artigo com as respostas do Bruno Araújo. O Bruno Araújo, que é um agente imobiliário já há muito tempo e que é um verdadeiro expert neste campo e que de facto tem várias opiniões e ele tem publicado vários artigos e várias opiniões sobre este assunto e é uma pessoa que realmente tem uma visão detalhada do que se passa, uma vez que tem sido a vida dele desde o início de 2020, ele tem lidado com esta situação em primeira mão, uma vez que ele está no departamento dos arrendamentos e também uma pessoa que, estando dentro do setor e sabendo aquilo que se passa dentro do setor, é sem dúvida uma pessoa muito mais bem equipada para ter uma opinião e para poder prever aquilo que poderá vir a acontecer no futuro. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Bruno por ter respondido às minhas perguntas e ter participado nesta nossa conversa e para si gostava de lhe dizer que caso tenha alguma propriedade que queira pôr no mercado para venda, o Bruno não está neste momento no departamento de vendas, mas se contactar o Bruno, ele certamente poderá redirecioná-lo para um dos seus colegas dentro do departamento de vendas da sua agência ou, caso esteja à procura de uma propriedade para arrendar ou tenha uma propriedade que gostava de pôr no mercado de arrendamento, o Bruno é gestor de propriedade, portanto, ele está no setor dos arrendamentos e é sem dúvida a pessoa ideal para si. Obviamente que quero com isto dizer que necessita de viver em Sydney. O Bruno pode ser encontrado na agência Century 21 em Cronulla
e eu vou deixar o link abaixo para que possa dar uma olhadela para as propriedades que o Bruno tem neste momento para arrendamento e, caso queira, poderá contactá-lo e pedir-lhe alguma informação ou mostrar interesse em alguma das propriedades que ele tem neste momento para arrendar. Fora isso, caso tenha alguma questão relacionada com algum dos assuntos abordados hoje, por favor, sinta-se à vontade de deixar o comentário abaixo e partilhe, porque não? Partilhe para que possamos fazer estas conversas ainda maiores. Subscreva e assim receberá uma notificação de uma conversa nova todas as semanas. Desde já, gostaria de lhe agradecer por estar aí desse lado. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado. Tchau!